Bom dia, Felipe, um prazer imenso falar contigo, teus ouvintes. Já como vocês sabem, eu sou um gaúcho de coração, né? É verdade. Inclusive o senhor ganhou o título, não ganhou? Não tive esse Ainda prazer. não? Ainda não, mas meu coração está aí com todos vocês. Olha, eu quero dizer o seguinte, se há uma injustiça nesse caso da Assembleia Legislativa, é essa. Porque eu me lembro que eu lhe conheci na década de 90, não me lembro precisamente o ano, mas foi no governo Colares, da presidência da Assembleia Legislativa era César Schirmer, no primeiro momento que o Rio Grande do Sul tentou um movimento mais agressivo de trazer a fábrica da General Motors para o Rio Grande do Sul. Foi uma comitiva de deputados a São Paulo, né? E o senhor, né, se reuniu todo mundo lá, junto com outros integrantes da General Motors, mostrando como é que era a fábrica e tal, e naquele momento dizia o seguinte: olha, não há expectativa nenhuma, tá, gente? Vocês são muito bem recebidos aqui, mas nesse momento não há expectativa nenhuma de montar uma fábrica, né? O que depois veio acontecer 4, 5, 6 anos depois, consideram as condições. Mas isso é mais de 20 anos que o senhor frequenta o Rio Grande do Sul. Felipe, o único problema do seu comentário é que você está revelando a nossa idade. Eu era o repórter, mas nós éramos jovens, a gente só avançou um pouquinho. Um pouquinho. Tá certo. Vamos lá, o que não está avançando é o mercado de automóveis. Como é que tá isso? Como é que vocês estão projetando 2016 no mercado de automóveis do Brasil? Porque afinal de contas vocês são um produto importante da economia brasileira e principalmente empregos, nesse momento que a gente tem aí o desemprego tão forte. Veja, nós estamos tendo uma previsão para esse ano 2016 de uma queda no mercado interno de cerca de 7,5% em relação ao ano de 2015. Um comentário importante, que apesar dessa queda, essa nossa previsão para 2016, ela está muito baseada no menor volume que nós comercializamos no ano 2015, que foi no terceiro trimestre do ano passado, o que significa que nós vamos iniciar o ano com uma forte queda, como estamos observando, mas a tendência durante o ano é de uma recuperação gradual, embora ainda vamos encerrar o ano com uma queda de 7,5%, principalmente porque no primeiro trimestre do ano passado, nós tivemos vendas inchadas ainda em função da redução do IPI que vigorou até 31 de dezembro de 14. Menos 7,5% sobre um ano que caiu menos 22%. No ano passado caiu 22%. As nossas vendas, em realidade, elas caíram 26,6% em 2015 contra 14. Bom, então a gente está voltando aí a níveis do início da década. Nós voltamos a praticamente 2007 em termos de venda. Isso representa o que para a indústria, no sentido de continuidade da indústria? A gente está tendo aí que quadro para vocês no futuro próximo Todos nós sabemos que o potencial de mercado aqui no Brasil é muito grande, muito forte. Em algum momento nós vamos ter essa recuperação. A maior prova disso é que as associadas da Anfávia, que entre 2012 a 2018 programaram investimentos superiores a 82 bilhões de reais, não cancelaram nenhum centavo desse investimento. Inclusive, no segundo semestre do ano passado, novos investimentos foram anunciados da ordem de 8 bilhões de reais. Tá, mas aí nesse quadro todo a gente está com várias empresas em, por exemplo, layoff, né? Trabalhadores em casa recebendo um acordo que foi feito pelo governo. Qual é a situação desses trabalhadores e tem retomada de geração de emprego nisso em quanto tempo? Bem, nós aí temos que comparar a questão da produção do nosso setor. Nós, em termos de produção, nós retornamos no ano de 2015 ao patamar de 2006, enquanto o nível de emprego, mesmo com alguns ajustes foram feitos, nós paramos no patamar de 2010. Com isso, eu tenho que reconhecer
que há um excedente de pessoal nas nossas fábricas para essa projeção que nós temos. E a maior prova desse excedente é que em 31 de dezembro nós tínhamos 5.100 funcionários em layoff e 35.600 funcionários ou já dentro do PPE ou já com acordo feito para adentrarem no PPE, que é o Programa Proteção ao Emprego. O que nós estamos buscando em esse quadro é de que as nossas exportações possam, inclusive, crescerem mais do que a nossa projeção para o ano 2016. Nós temos uma projeção de crescimento de 8,1% nas nossas exportações de 2016 contra 2015, após um crescimento no ano passado de quase 25% nas nossas exportações. Então estamos com as baterias voltadas para a exportação. Tá, essas exportações é geral, porque o mundo está crescendo, os países estão crescendo apesar da crise, né? E apesar dos números do FMI. Ou vocês concentram, por exemplo, na mudança de política da Argentina e aí esses 8% se baseiam muito numa proximidade do acordo com a Argentina e o governo Macri? Não, isso é um reflexo de um plantio que nós fizemos desde o início da minha gestão em 2013, com um programa chamado Exportar Alto. Estamos trabalhando junto com o governo brasileiro dentro desse programa e, evidentemente, fomos bastante auxiliados com o novo patamar do dólar, que devolveu parte da competitividade que perdemos entre 2004 e 2014. Uma prova disso é que em março nós fizemos um acordo e aprofundamos o acordo com o México, e neste ano nós já aumentamos a exportação para o México em 75%. Qual é o olhar sobre a Argentina nesse momento? A Argentina, já em 2015, nós já tivemos um aumento significativo de exportação para a Argentina, crescemos cerca de 5,1% e temos uma expectativa de continuar avançando na Argentina. O mercado argentino está melhorando, o nível de confiança do consumidor argentino está numa trajetória crescente em função da posse do novo presidente, Maurício Macri, que tem adotado medidas muito pró-mercado. Então nós acreditamos que as exportações para a Argentina irão aumentar esse ano, assim como para México, Peru, Chile, África do Sul, vários outros mercados. Vocês já chegaram a conversar com o Macri, algum representante Macri? Olha, ele esteve aqui no Brasil, eu fui convidado para essa conversa. Infelizmente eu estava em viagem ao exterior vendendo para outro país, não pude ter encontro. Mas na segunda-feira última, eu estive em Buenos Aires, conversamos com a nossa congênere na Argentina, que é a DEFA, para iniciar o preparo de uma proposta conjunta da Anfávia e da ADEFA, que queremos levar até o final do mês de fevereiro, não somente ao governo brasileiro, mas também ao governo argentino. Então, eu acho que é mais prudente a gente costurar esse acordo, esse consenso, e aí sim trabalharmos com os governos. Em agosto o senhor disse o seguinte: pensei que estávamos no fundo do poço, mas aí descobri que ainda tinha o porão. Já me certifiquei que não há um segundo subsolo. Perfeito. Não. E é isso mesmo. Por isso que a previsão que nós utilizamos para 2016 considera as vendas desse terceiro trimestre como a base para esse ano. Considerar é que, se nós olharmos 2015 para uma queda de PIB de 4% na média do ano, nós iniciamos uma queda em torno de 1% e terminamos em torno de 4,8% a queda do PIB no último trimestre. O que significa que em 2016, para eu ter uma queda do PIB, que alguns analistas estão falando, de 3%,
eu começo o ano de 2016 com uma queda do PIB em continuidade ao último trimestre de 15, em torno de 4,8, 5. E para ter uma média de 3 no ano, eu vou encerrar o último trimestre desse ano com um número melhor sobre os trimestres imediatamente anteriores. Uhum. Como é que está a situação? Estamos conversando com o Luiz Moan, presidente da ANFAV, Associação Nacional de Fabricantes de Veículos Automotores. Como é que está a situação do plano de renovação da frota, né? Porque essa é uma das ideias da gente pegar e fazer crescer esses números. Os números que o senhor está me colocando, tem alguma perspectiva de sair o governo liberar recursos, né, para esse plano de renovação da frota, ou ainda sem esse plano é que são esses números? Esses números não consideram nenhum plano de renovação da frota, e eu quero colocar, e obrigado pela oportunidade de explicar, esse programa de renovação da frota, a ANFAV persegue há mais de 20 anos. E nós achamos que o Brasil precisa de um programa permanente de renovação da frota. E ela não tem como viés o aumento das vendas. Sim, mas sim 3 pilares específicos. Um deles é a segurança no trânsito. Nós temos certeza, com a redução da idade média da frota, que hoje está em praticamente 10 anos, nós com ciclos rodando com melhor nível de manutenção e maior nível de segurança colocada nos veículos. O segundo ponto é a questão ambiental. Reduzindo a idade média da frota, não tenho dúvida que os veículos emitirão muito menos poluentes no ar. E o terceiro aspecto é a questão da eficiência energética, que o nosso consumidor poderá consumir menos combustível, e ao consumir menos combustível também irá ajudar na menor poluição do ar por agentes veiculares. Esse plano não tem como fazer com dinheiro das montadoras, teria que fazer doer no nosso bolso, né? Uma das propostas é a criação de um novo encargo no licenciamento dos veículos. Como é que está isso sendo negociado com o governo? Olha, são várias propostas que tem para a configuração de um fundo. Na verdade, o que nós entregamos ao governo, não somente a ANFAV, mas 19 entidades, foi a primeira vez que nós conseguimos juntar todas as entidades. Anteriormente, cada entidade apresentava a sua proposta, e dessa vez nós temos uma proposta em conjunto. O que nós levamos ao governo foram os conceitos, que são basicamente esses que eu coloquei, e agora o desafio, o governo está analisando, é demonstrar claramente que esse programa é um programa pró-ajuste fiscal. Nós entendemos que o ajuste fiscal é fundamental para o nosso país. Uhum. Esse programa, ele pode gerar vendas incrementais, e em ocorrendo vendas incrementais, haverá arrecadação incremental, não geral, mas para os governos estaduais e municipais. O que representa isso em números? Olha, tudo vai depender de qual é a ambição que o governo terá. Existem versões que podem provocar o incremento entre 200 a 600 mil veículos novos, incrementais em termos de venda. Mas tudo isso vai estar sendo estudado com o governo, e eu acho que nós temos agora que dar um bom tempo para eles estudarem, para ter a convicção de que o programa é pró-ajuste fiscal, é pró-Brasil, é pró-segurança veicular e também pró-retomada da nossa economia. Vários ouvintes aqui perguntam o seguinte: se há alguma possibilidade da volta da diminuição das alíquotas do IPI. Eu já ouvi o ministro Nelson Barbosa dizer que nesse momento não tem espaço fiscal para fazer isso, né? Vocês trabalham com essa hipótese? Não, nós, como eu disse, nós estamos totalmente pró-ajuste fiscal. Em nenhum momento pedimos ou vamos pedir qualquer redução da alíquota de imposto, embora eu continue dizendo, o Brasil hoje tem a maior carga tributária sobre veículos do mundo. Se nós calcularmos no sistema internacional,
no veículo popular são cerca de 43% de impostos adicionados sobre o preço líquido sem impostos. E aproveito a oportunidade também para dizer o seguinte: todos os mecanismos anteriores que foram classificados como desoneração do automóvel, isso não é verdade. O que houve foi, na verdade, uma redução temporária dessa altíssima carga tributária que nós pagamos e toda resultado ao consumidor brasileiro. De cada R$100 do preço de um automóvel popular, R$43 são impostos. Num automóvel não popular, quanto a isso? Não, na verdade o seguinte: eu poderia vender o veículo por 100 e eu sou obrigado a vender por 143. Ah, perfeito. Tá. E no não popular? No caso do veículo médio, você poderia considerar cerca de 50% de acréscimo. Luiz Moura, com relação à taxa Selic, essa manutenção de 14,25%, tem reflexos para vocês diretos? Olha, eu acho que foi a melhor decisão possível que o Banco Central poderia ter adotado. Não é um momento de aumento da taxa de juros. Nós já temos os juros reais mais altos de todo o mundo e o problema da economia brasileira não é a demanda, até porque a demanda está faltando não somente no setor automotivo, como para todos os demais segmentos. Então eu acho que o aumento da Selic teria sido um erro muito forte e seria uma medida contra o Brasil. A situação de reflexos na inflação, onde é que pega mais vocês? A Selic é uma boa, mantém 14,25, seria pior, mas pode ter reflexos na inflação. A inflação, ela prejudica bastante o setor em função da queda da renda real do nosso consumidor, mas nós temos que lembrar que a inflação que nós tivemos em 2015 se deveu principalmente ao ajuste dos vários preços administrados que tinham sido contidos nos anos anteriores. O que nós entendemos é que os preços administrados por esse ajuste, e até em função disso, o próprio relatório Focus prevê para 2016 uma inflação bem mais baixa do que tivemos em 2015. Tá bem. Tem duas perguntas de ouvintes aqui, são duas colocações, na verdade, e elas são também mais genéricas, no sentido assim eu acho que abrangentes, não genéricas, mais abrangentes. Apesar de eu trabalhar no ramo automotivo, concordo com quem acredita com que acredito que há que se refletir sobre a viabilidade social e econômica de mantermos montadoras de automóveis leves no Brasil, pois as mesmas vivem de subsídios, o que torna os empregos gerados por elas muito caros. O Brasil deveria procurar um ramo em que seria mais competitivo e investir nele. Além disso, os automóveis produzidos aqui são sabidamente caros e defasados tecnologicamente. Silvio de Canoas. Em primeiro lugar, eu discordo da colocação por alguns fatores. Primeiro, o índice de motorização aqui no Brasil é extremamente baixo, o que significa, e a população continua querendo adquirir os veículos. O estudo recente da OICA no mundo mostrou que na média mundial, inclusive os jovens, cerca de 60% querem adquirir o seu veículo. No Brasil, esse número é muito maior, superior a 75%. O que significa o seguinte: se nós não tivermos a produção aqui, nós não iremos gerar renda e, pelo contrário, vamos complicar bastante a balança comercial do Brasil. E eu quero lembrar que no nosso setor nós não recebemos subsídios. De novo, aquilo que se fala em subsídios, redução de impostos e tal, significa simplesmente um ajuste temporário da carga tributária. Na última medida de redução de impostos, que foi feita em maio de 2013 até dezembro de 2014, nós geramos 1,5 milhão a mais de vendas aqui no Brasil, o que significou uma arrecadação líquida de 8,1 bilhões de reais a mais de tributos, seja para a União,
estados e municípios, já descontada a redução do IPI sobre toda a venda. Então, qualquer desoneração de impostos em cima de produtos com uma carga tributária muito alta, na minha visão, gera mais atividade econômica e gera mais tributos aos entes federativos. E existe até uma teoria econômica chamada curva de Laffer, que demonstra claramente o que eu estou falando. O tema da renovação da frota me interessa, e aí cumprimenta aqui a Andiara, tá? Mas é o seguinte, penso que deveríamos investir fortemente em transporte de massas, metrôs, aeromóveis, etc, e procurar gerar empregos também por essa via. Não é mais ambientalmente viável dependermos dessa forma da indústria automobilística, a Andiara. Não, e eu concordo com a Andiara. Eu quero lembrar que a Anfávia não representa só os fabricantes de automóveis, mas também os fabricantes de caminhões, de ônibus, de máquinas agrícolas, máquinas rodoviárias. Nós temos trabalhado bastante com várias municipalidades na adoção de sistemas modernos de transporte coletivo, como os BRTs. Temos produtos especialmente desenvolvidos para essas linhas. Os nossos ônibus oferecem aos municípios mais de 10 versões de tipo de cômodo do tipo de utilização, buscando a maior eficiência no transporte coletivo. Nós não consideramos um transporte coletivo eficiente e eficaz inimigo da venda dos automóveis. O mundo inteiro prova isso. Vamos lá para a Europa, onde nós temos um transporte coletivo muito eficiente, mas as vendas de automóveis permanecem. Então, são produtos complementares, e nós, aqui da Anfávia, temos vários trabalhos de mobilidade com vários municípios, apoiando e buscando a melhoria do transporte público urbano. Ontem eu dizia o seguinte, que a gente tem um transporte público urbano muito ruim. Infelizmente, eu, por exemplo, que uso transporte coletivo em Porto Alegre, muitas vezes me vejo obrigado a andar sozinho no meu carro porque não tenho condição de deslocamento rápido entre um ponto e outro. O transporte público coletivo no Brasil, ele é complicado, né? Ele não dá uma segurança pra gente, né? Isso, mas isso é uma falta de planejamento. E é nesse particular que nós estamos trabalhando. Nós fizemos um trabalho antes desse movimento de crise do nosso setor, chamado 2034. E mostramos claramente que as cidades menores hoje que são as grandes compradoras de automóveis. Uma cidade como São Paulo, por exemplo, o licenciamento entre 2007 e 2013 aumentou na capital 6%, contra um crescimento de licenciamento no Brasil em torno de 57%. Nas cidades menores, por exemplo, cidades menores que 5 mil habitantes, nós crescemos nesse mesmo 2% das vendas. Agora, qual é o nosso sinal? Que essas cidades menores e médias não repitam o equívoco e o erro de planejamento das grandes cidades brasileiras. Que haja a realização de um plano diretor que possibilite a programação futura do sistema viário de mobilidade de cada uma dessas cidades. Então, temos trabalhado isso, inclusive, com vários municípios, demonstrando claramente a importância desse plano diretor em cada uma dessas cidades. Senão, o que vai acontecer? Vai acontecer o que nas grandes cidades nossas hoje acabou acontecendo. Se autoriza construções aonde talvez fosse melhor ter uma grande avenida, um trajeto, uma obra, uma implantação de BRTs. Então, eu acho que o planejamento das cidades pequenas e médias tem que começar já, pensando 50 anos na frente, para que a gente não repita os equívocos do passado.
Bom, Luiz Moura, para fechar, a questão das Zelotes, né? O senhor já disse várias vezes, em várias entrevistas o senhor foi questionado, já disse, olha, se houve um problema foi direto das montadoras, se houve alguma compra de medidas provisórias foi diretamente das montadoras, só que isso pega o setor como um todo. Vocês da Anfávia estão inclusive sendo chamados para depor, né? Como é que vocês estão acompanhando esse caso das Zelotes e o setor estar envolvido em uma denúncia como essa? Bom, em primeiro lugar, a Anfávia não foi convocada para depor nem como testemunha, não há nenhuma ação nesse tipo. O que a Anfávia tem toda a tranquilidade é que nós trabalhamos sempre com política. Nós nunca iríamos trabalhar em política regionais, até porque eu não conseguiria nunca o consenso aqui dentro da casa para buscar medidas regionais que desequilibrem a competitividade entre as próprias associadas. Então, estamos absolutamente tranquilos quanto a esse aspecto, não temos nenhuma marcação de qualquer depoimento, nem mesmo como testemunha, estamos absolutamente tranquilos e com as pessoas envolvidas nós tomamos as medidas corretas, eu acredito no momento perfeito, assim que tomamos o conhecimento. Afastamento do vice-presidente, não? Que é o que o senhor está colocando? Perfeito. No momento em que ocorreu a denúncia, nós tomamos de imediato a providência. Como é que é o desgaste para o setor como um todo, né? Está envolvido no meio de tanta confusão que está acontecendo no Brasil, de tanta denúncia de corrupção, de qualquer forma o setor está lá nesse momento sendo investigado. São algumas empresas do setor, na verdade, nesse momento se restringe a uma empresa, começou esse processo envolvendo duas empresas, hoje me parece que é apenas uma empresa que está sendo envolvida, mas eu tenho toda a tranquilidade do mundo para falar, inclusive de público, como eu estou falando com você. Não, o senhor respondeu várias vezes. Absoluta tranquilidade. Não, o senhor respondeu e eu acompanhei a entrevista coletiva, né? O senhor foi muito tranquilo nas respostas, está repetindo mais ou menos o que já tinha dito, mas como é um desgaste, né? Como sempre, né? Olha, há um desgaste na imagem, sem dúvida, até porque ao invés de nominar as empresas que estão sendo denunciados ou que estão sendo investigados, se utiliza as expressões tipo setor automotivo, se utiliza a expressão as montadoras de veículos, ao invés de se citar efetivamente o nome das empresas que estão teoricamente envolvidas. Luiz Moura, obrigado ao senhor aí, vamos torcer para esses números todos estarem errados, a gente melhorar muito esse setor e principalmente a questão da empregabilidade, porque afinal de contas a gente precisa gerar empregos, né? Vamos torcer para que a gente consiga aí reverter esse quadro. Para vocês esse quadro começa a ser revertido em 2017 já ou fica mesmo para 2018, no longo prazo, pode chegar mais tarde ainda? Não, eu acho que em termos de venda já em 2017 nós vamos apresentar uma reversão. Na produção já em 2016 já estamos com uma previsão de crescimento de 0,5%. Obrigado ao senhor, um excelente dia de trabalho, prazer conversar e vamos aguardar aí a Assembleia Legislativa, hein? Esse título aí. Muito bem, vai ser uma honra enorme. Um abraço. Muito obrigado, um grande abraço.